nós estamos falando sobre a disciplina bíblica na igreja e já vimos que a disciplina é uma das partes do processo de discipulado. Então, de novo, gosto de reforçar isso, que quando a gente fala de disciplina, nós estamos falando de um processo. Não minimize disciplina à exclusão. Exclusão é o último recurso nesse processo de discipulado, né? Então, é o processo onde a gente corrige o pecado. E para corrigir o pecado, precisa ter o ensino a respeito do pecado, e essa igreja ensina, prega contra o pecado, prega uma vida de santidade, a vivermos uma vida de santidade, e o pecado na vida do crente, porque nós continuamos, infelizmente, com a nossa velha natureza, e vamos continuar pecando, e o pecado precisa ser corrigido. O pecado não pode ser algo natural na vida do Filho de Deus. E por isso precisa haver a correção e o apontamento do melhor caminho a seguir. Vimos que em termos mais específicos e formais, então, disciplina eclesiástica é esse ato, sim, de excluir um indivíduo da membresia da igreja e da participação à mesa do Senhor. Uma vez que a pessoa é desligada da membresia da igreja, ela não pode ter participação neste tempo precioso que é a mesa do Senhor, a ceia do Senhor. A gente falou a respeito da ceia, então nós entendemos, temos um entendimento a respeito do que a Bíblia diz sobre este tempo precioso. Falamos também que esse ato de excluir, né, esse processo da disciplina que pode chegar à exclusão, ok? Quando chega à exclusão, não se trata de proibir que aquela pessoa frequente os cultos públicos. Nós não temos como fazer isso, né? Trata-se simplesmente da declaração manifesta da igreja, né, ao excluir essa pessoa, que a gente não pode mais apoiar a validade da profissão de fé dessa pessoa. Porque o pecado impenitente, ou seja, o pecado sem reconhecimento de que aquilo é pecado, ou sem arrependimento, está demonstrando que a pessoa está contente ou feliz, está normal na prática do pecado. E nós, como igreja do Senhor Jesus, temos uma forma de conduta que é regrada única e exclusivamente pela palavra de Deus. E se alguém está em uma conduta contrária à palavra de Deus e não se arrepende, e aí nós temos que tomar aí o recurso, né, da exclusão, nós estamos como igreja declarando que nós não podemos mais apoiar a validade da profissão de fé dessa pessoa. Afinal de contas, ela não está vivendo de acordo com a fé que ela diz professar. Consegue entender? A igreja tem a responsabilidade, nós vimos, de disciplinar seus membros. E hoje, há muitos locais, não vou definir aqui o nome de igrejas, enfim, mas há muitos lugares em que não existe disciplina bíblica, onde acham que disciplina, o entendimento é que disciplina afasta as pessoas ao invés de aproximá-las. A disciplina bíblica é o contrário, ela vai aproximar as pessoas e não distanciá-las. A disciplina feita do jeito de Deus, no método de Deus que Ele deixou aqui, certamente tem como propósito, a gente vai ver daqui a pouquinho, o sentido de resgatar as pessoas. Então a igreja de Jesus, ela tem sim a responsabilidade de disciplinar os seus membros toda vez que isso se fizer necessário. Então a disciplina é um processo que pode culminar na exclusão. Mas dentro desse processo, a gente viu que existem alguns graus, né, alguns degraus que são subidos, né? Então, de acordo com as Escrituras, essa severa medida, que é a exclusão, o último recurso no processo de discipulado, né, de disciplina, essa severa medida só se aplica nos casos de pecados obstinados, quando todas as tentativas de recuperar o ofensor forem infrutíferas. Aí nós fomos lá para Mateus 18, onde Jesus mostra, né, como deve ser tratado essa questão, né, dentro desse processo, há passos a serem dados antes de excluir. Por isso que eu falei para você que a disciplina é um processo e não um ato exclusivo de excluir, de exclusão. Tem todo um processo antes da exclusão. E quais são os passos? Jesus dá lá em Mateus 18. Se há alguma coisa, vá entre ti e a pessoa. Se
Se a pessoa arrepender-se, morreu o assunto. Obviamente, o discipulado tem a ver com acompanhamento, né? Não é simplesmente morreu o assunto, vamos deixar para lá. Não, é tratar. Há um pecado que precisa ser tratado, mas se houve arrependimento, não é ou não pode haver exclusão. O pecado vai ser tratado. O segundo passo, caso o primeiro não resolva, né? Eu fui lá, conversei com a pessoa, confrontei a pessoa não demonstra arrependimento. Jesus fala de um segundo passo. Chama 2 ou 3 pessoas para ir com você para servirem de testemunhas de que aquela pessoa está se arrependendo ou não. Havendo arrependimento, de novo, morreu o assunto. Não havendo arrependimento, aí entra o terceiro passo que Jesus vai dizer, que é levar a igreja. Ouviu a igreja? Amém, glória a Deus, vida que segue. Não ouviu a igreja? Trata, como Jesus diz, como gentil e publicano, ou seja, alguém que não faz parte da comunidade. Por conta da vida que está levando, não tem como a gente afirmar que faz parte dessa comunidade. Então, quando todas as tentativas de recuperar o ofensor forem infrutíferas, aí chega a este passo de considerar como gentil e publicano, de acordo com as palavras de Jesus, ou, de acordo com as palavras de Paulo em 1 Coríntios 5, entregue a Satanás, que seja entregue a Satanás. Então, a prática obstinada de qualquer pecado é a única causa de exclusão disciplinar. Ou seja, é a falta de arrependimento que leva à exclusão. É a única coisa. Independente do pecado que seja. Pode ser um pecadinho aos nossos olhos, ou um pecadão esdrúxulo, que aos nossos olhos é algo sem perdão, é algo imperdoável aos nossos olhos. Mas a palavra de Deus, como nós vimos, somente em caso de pecado obstinado existe a exclusão. Ou seja, você passou por todos os passos que Jesus coloca, e a pessoa continua decidida ao não arrependimento, não há outra atitude dolorosa para a igreja que não excluir. Estes são os passos que a palavra de Deus nos apresenta. Então, se alguém cometer qualquer pecado, independentemente da gravidade desse pecado, e em seguida demonstrar real arrependimento, o desligamento, a exclusão, não deve ocorrer. Pode ser que chegou no último passo de ser trazido o assunto, o pecado, à igreja. Se diante da igreja aquela pessoa demonstra arrependimento, a igreja tem que parar o processo, acabou. Não há continuidade para a exclusão. A única coisa que traz a exclusão é o pecado obstinado, é a falta de arrependimento, ok? E nós vimos lá em Mateus 18, também em Lucas 17, que Jesus nos chamou a repreender aos outros por causa dos seus pecados, e repreendê-los até publicamente, se for o caso. Isso tem a ver com Jesus fala, né, que diz a igreja, se não ouviu pela boca de uma pessoa, pelas testemunhas, foi à igreja, né? Então, publicamente também deve ser repreendido esse pecado, se for o caso. Nós precisamos ser capazes de mostrar que há uma distinção entre a igreja e o mundo, porque é isso que significa ser cristão, ser um seguidor de Jesus, alguém diferente daquilo que o mundo propõe. E hoje nós estamos numa geração em que parece que as pessoas, que os ditos crentes, os ditos cristãos, quanto mais parecidos com o mundo, melhor. E o que deve nos definir como cristãos, como igreja de Jesus, não é nos amoldar ao mundo, mas pelo contrário, ser a diferença para o mundo, ser a diferença no mundo. E precisamos então ser capazes de mostrar que há essa distinção entre a igreja, entre a vida com Deus, a vida em Cristo e o mundo. E isso é o que significa ser cristão. Então, se alguém diz ser um cristão, né, reivindica ser um cristão e vai se recusar a viver de acordo com
a forma como um cristão deve viver, que está estipulado nas Sagradas Escrituras, para que Deus seja glorificado e para o bem da comunidade e da própria pessoa, nós precisamos sim excluí-la da membresia da igreja. É algo que é necessário. É dolorido? Muito. Como dói, né, para a igreja, né, para o pastor, né, que toma as rédeas nessas decisões, como é difícil, como é dolorido, né, algo que a gente não quer chegar neste ponto, e aí por isso a gente usa os recursos sempre de Jesus, os passos que Jesus estipula. Há uma diferença entre a vida dos que estão na igreja, né, aqueles que são de Cristo, aqueles que são cristãos, e a vida dos que estão no mundo. E é uma série de textos bíblicos para confirmar isso, essa ideia de que precisamos viver de uma forma diferente. Há uma forma diferente da vida cristã, o estilo de vida, o pensamento, as palavras, tudo é diferente, tudo precisa ser diferente. E a palavra de Deus nos apresenta essa diferença em vários textos da palavra de Deus, né? 1 Coríntios 5, 1 a 11, lá no meio vai ter o versículo 7, né? 1 Coríntios, aliás, mais à frente vai ter o versículo 17, né? Dentro desse contexto, que vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E cada um desses textos aí vai destacar algumas diferenças que deve haver entre o crente e o não crente, né? Entre o que serve a Cristo e o que não serve a Cristo. Abra comigo então 1 Coríntios, para a gente dar continuidade, 1 Coríntios capítulo 5. Aqui é um texto que fica bastante evidente para nós os propósitos da disciplina na igreja, os propósitos da disciplina bíblica. Nós vamos ler todo o texto para a gente ter uma ideia e depois vamos destrinchar esse texto para ver esses propósitos. 1 Coríntios, capítulo de número 5. Diz assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Então veja que aqui Paulo está tratando de algo que se tornou público, algo que era notório. Tanto que ele vai dizer, olha, o que vocês estão fazendo, nem os de fora praticam isso que vocês estão praticando. Imagina as pessoas de fora da igreja de Corinto, observando a vida daquele cidadão, esse comportamento, e fala, para que eu vou querer ser crente? Nossa, esse cara aí é crente? Eu não faço o que ele faz? Em outras palavras, seria isso. E aí Paulo vai dizer, olha, vocês estão achando isso normal, quando vocês já deveriam ter tirado essa pessoa do meio de vocês. Verso 3. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Nós já falamos, anteriormente, muito a respeito do que vem a ser esta ênfase que Paulo dá, né, essa frase que ele diz, que seja entregue a Satanás. Nós já falamos o que isso tem relação com a vida daquela pessoa que é desligada. Não tem nada que ver com possessão demoníaca, tire isso de ideia. Há uma ideia nesse sentido, há um pensamento com relação a isso, que entregar a Satanás é deixar a pessoa exposta à possessão demoníaca. Crente não tem possessão demoníaca.
Um salvo em Cristo não pode, em hipótese alguma, ser possuído por um demônio. O que nós sofremos é opressão demoníaca, que é totalmente diferente de possessão demoníaca, ok? Tanto que Paulo trata aqui como se este cidadão aqui, mesmo praticando o que estava praticando, obviamente precisava ser desligado, porque não houve arrependimento, a sua conduta estava demonstrando que não havia arrependimento, e por isso Paulo diz, tem que cortar esse cidadão e entregue a Satanás, porque ele está demonstrando com essa atitude que ele não pertence à luz, mas pertence às trevas. É isso que Paulo está dizendo, ele não faz parte, ele está com essas atitudes, ele não está demonstrando, nós não podemos compactuar que ele faz parte dessa comunidade. Então deixa ele fazer parte da comunidade que ele quer fazer parte. Mas Paulo trata ele como um salvo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Para a destruição do corpo, pode sim ter uma referência à morte física. Eu creio que Deus pode sim eliminar, tirar um filho deste mundo, ou diminuir o tempo de vida deste indivíduo por conta de pecado, tá bom? Número 6, o capítulo 5, verso 6 diz: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros, Então aí você pode dizer, ver esse texto, já escrevi a carta, mas a carta é primeira, a gente fala primeiro aos Coríntios, mas estudiosos entendem, que há uma carta perdida, uma carta que foi perdida, uma carta que foi endereçada aos Coríntios, mas que foi perdida, e por isso aqui é tratado essa como a primeira carta, mas essa seria a segunda, e a segunda a terceira, tá bom? Só para a gente ter esse entendimento. Então, refiro-me com isto, verso 10, não propriamente aos impuros deste mundo, mas aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Então veja, Paulo está tratando aqui com uma pessoa que se diz um salvo, que se diz um crente em Jesus. E ele vai dizer, vocês não devem se associar com alguém que se diz crente e vive nessas práticas. Vive uma vida devassa, vive uma vida avarenta, idólatra, alguém que é maldizente, ou seja, é uma prática contumaz. Isso é uma demonstração que a pessoa não está seguindo aquilo que as Escrituras predizem. Versículo 12, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Será que vocês não devem julgar os de dentro? Ou seja, os de fora, a vida que eles vivem é o natural. Quando nós não temos o conhecimento de Cristo, é natural para a gente a prática de todas essas coisas. Viver uma vida devassa, avarenta, maldizente, isso vai ser normal. É normal na nossa prática por conta da natureza decaída do ser humano. Mas a partir do momento em que temos a regeneração através do Espírito Santo, o Espírito Santo forma em nós, ou introduz em nós, o que nós chamamos o fruto, que a Bíblia diz, que é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, fé, longanimidade e todas aquelas 9 características de Gálatas 5, versículo 22. Mas será que vocês não devem julgar os de dentro, melhor dizendo, Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Então o que Paulo está falando? Coloca essa pessoa no lugar que ela está mostrando com a sua prática de vida que ela quer estar, e é Deus quem vai tratar.
Porque enquanto ela estiver ligada à igreja, ela está sob uma proteção. Né? O que a gente costuma brincar e dizer, né? É o efeito guarda-chuva. Né? Então ele está debaixo dessa proteção, enquanto está ligado. E aí a gente faz, o próprio texto lá de Mateus 18, na continuidade, vai dizer: aquilo que ligares no céu será, ligares na terra, será ligado no céu, o que desligares na terra, será desligado no céu. Isso não tem a ver com perda de salvação, não misture as coisas. A gente falou também um pouquinho a respeito disso, o que Jesus quis dizer quando ele falou sobre essa questão de ligar e desligar, tá bom? É simplesmente essa questão de que Deus vai tratar com essa pessoa à parte. É isso que o texto quer nos dizer. Versículo 13: os de fora esses Deus julgará, expulsa então o malfeitor do meio de vocês. Muito bem. Quais seriam então os propósitos da disciplina na igreja? Este capítulo 5 aí de 1 Coríntios, ele de uma forma muito particular é muito útil para a gente entender isso, para a gente discernir quais são os propósitos da disciplina bíblica dentro da igreja de Jesus. A primeira coisa nós encontramos no verso de número 2, que diz assim: e vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Uma prática que nem entre os do mundo, né, vamos usar assim, nem entre os de fora, os gentios, se ouvia falar, né, possuir a mulher do seu próprio pai. Então a disciplina tem como primeiro objetivo expor o pecado. Pecado não pode ficar encoberto. E isso no contexto de igreja é um mal. A gente ficar escondendo o pecado, isso individualmente e também, obviamente, como igreja. Então a disciplina ela tem como objetivo primordial expor o pecado. A disciplina expõe o pecado para que ele possa ser removido rapidamente. Então, havendo todo o processo, de novo, né, eu sempre vou repetir isso. Houve lá o confronto pessoal, direto. Houve arrependimento, acabou o assunto. Vai tratar o pecado? Sim, mas não publicamente. Acabou ali. Não ouviu esse confronto direto, leva 2 ou 3 testemunhas para confrontar novamente este irmão, esta pessoa, para que então ela caia em si que a sua prática é pecaminosa e precisa de arrependimento. Havendo arrependimento, morreu o assunto. Não havendo arrependimento, leva o assunto a público, a igreja. Ouviu a igreja? Morreu. Se não ouvir, considera como gentil e publicano, ou nos dizeres de Paulo, seja entregue a Satanás. Infelizmente chega a este período da exclusão. E a disciplina, então, tem como objetivo esse processo de expor o pecado para que ele possa ser removido rapidamente, né, do meio do povo de Deus. A disciplina, né, ou no caso, a gente está usando aqui, relacionando disciplina no último processo, né, no último requisito que vai chegar à exclusão, é a reação correta quando cristãos não representam Jesus e não demonstram esse desejo de fazê-lo. Porque a falta de arrependimento está demonstrando que eu não quero agir de acordo com a Bíblia. A falta de arrependimento diz isso. Eu não quero agir de acordo com a Bíblia. Eu sei o que a Bíblia diz, está aqui, está claro, é explicado o que a Bíblia diz, mas a pessoa simplesmente não se arrepende. Então é necessária a disciplina como reação correta da igreja com relação aos cristãos que não vão representar Jesus e não demonstram esse desejo de fazê-lo, né? A gente não pode encorajar a hipocrisia dentro da igreja. Quando o pecado não é corrigido, a gente está dando margem para que haja hipocrisia dentro da igreja, no sentido de que não acontece nada mesmo, eu vou continuar a minha vida de pecado. E a gente, como manda as Escrituras, não deve em nenhum momento compactuar com as trevas, não deve compactuar com o pecado. Então o pecado precisa ser tratado dentro da igreja.
Um segundo objetivo, ou propósito da disciplina, é o de advertir. O versículo 5, Paulo vai dizer que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Só retomando, o ponto anterior, algo que é importante frisar, sobre essa questão da disciplina com o objetivo de expor o pecado, é que motivado por amor, ou motivados por amor a essas pessoas, é que nós desejamos ver a disciplina sendo exercida na igreja. Então, essa questão de expor o pecado, não é no sentido de expor a pessoa, mas é porque nós amamos a pessoa que nós vamos tratar o pecado da pessoa. Precisa tratar o pecado. E aqui eu tenho pais e mães aqui diante de mim, e todo pai e toda mãe tem esse processo de disciplina dentro de casa, que precisa corrigir o seu filho. E um filho, ele não deixa de ser filho quando você o corrige. Ele continua sendo filho, mas ele começa a perder privilégios. Porque se não for assim, ao contrário, se não há uma correção daquela falha, daquele pecado, vamos dizer assim, que o filho comete, ele vai achar que está tudo bem, está tudo normal, eu continuar vivendo nessa conduta, não tem repreensão, não tem nenhum tipo de perda de privilégio, não há nada, não há repreensão nenhuma, então eu posso continuar nessa vida. Então, a disciplina então, é uma reação de amor à pessoa. Quem ama, corrige. E isso está na Bíblia. Deus corrige aqueles a quem Ele ama. E Deus é o exemplo maior de pai. E se nós, seres humanos, amamos aos nossos filhos e demonstramos este amor através da disciplina, quanto mais o nosso Deus. Então, só reforçar isso, que a disciplina ela tem como objetivo expor o pecado, não a pessoa, em demonstração de amor da igreja em relação a essa pessoa, tá? Em relação, no caso, a quem vai estar tratando, se for tratar no âmbito pessoal, tratar nesse sentido, de amor, não de acusação, você é isso, porque você é aquilo, não, é no sentido de restaurar essa pessoa, expondo o pecado, dizendo, você está em pecado, o pecado é esse, a Bíblia diz isso, e você está indo assim, então deve ser exposto sim. Pois não, irmão Anderson? Vamos lá. Então, com relação a Caim e Abel, pode ser sim uma boa analogia, a respeito disso, da forma que Deus estabelece como devemos servi-lo e como devemos adorá-lo. Isso entra em outro contexto, em outro estudo também fabuloso que poderíamos dar aqui a respeito de adoração. E a adoração não é aquilo que o adorado quer dar, o adorador quer dar ao adorado, mas é o que o adorado quer receber do adorador. E hoje o que a gente vê na adoração pública, nos nossos cultos públicos, é um culto totalmente voltado para o homem.
para que as vontades do homem sejam satisfeitas. Então, quem está vindo está sendo como um consumidor. Então hoje, eu não gostei, aquela palavra do pastor hoje, aquela música que foi tocada, não faz meu estilo, eu não... aquilo que a irmã falou, assim, olha, a gente vem como um consumidor, não como um adorador. O que dizer das músicas? Quantas músicas hoje se voltam para o eu? Não, porque eu preciso, porque eu vou, eu quero, eu posso, não, que eu. Louvor, adoração deve ser centrada em Deus. É elogiar Deus, é falar das manifestações grandiosas de Deus, mas este é outro assunto. Mas lá há uma demonstração disso. Deus estipulou a forma como ele queria ser adorado. Abel foi de acordo com o que Deus havia estipulado. Caim, mesmo tendo ofertado, e foi o melhor que ele tinha, mas não era conforme a descrição que Deus havia estabelecido. Então veja que a gente pode, mesmo fazendo uma coisa boa, estar em pecado. Eu posso estar aqui neste momento, estou aqui pregando, ensinando a palavra de Deus, e se a minha motivação não estiver correta, eu estou em pecado. Eu posso vir aqui, a irmã Rose pode vir aqui, reger os hinos com letras fabulosas, mas se a motivação dela não for a glória de Deus, está pecando. Foi o caso de Caim, e ele teve esse sinal, que aí também entra um monte de conjecturas a respeito disso, e algumas que não tem base nenhuma, mas enfim, ele ficou marcado, teve marcado fora do povo ali de Deus, fora da comunidade do povo de Deus. E a outra questão com relação a ser possuído, Opressão, o demônio, aquele cristão que está na atividade do pecado, ou pecante, eu sou um pecador, mas eu não sou um pecador. Certo. Ele está na atividade do pecado. Há uma opressão demoníaca sobre isso na mente dele. Por isso que ele se satisfaz com o pecado, não em Cristo. Também, isso pode estar embutido aí nesse pacote. E há todo um processo. Uma pessoa que não valoriza a oração, vai ficar fraca. Uma pessoa que não valoriza a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, vai ficar fraca. Uma pessoa que não valoriza a comunhão, também vai ficar fraca espiritualmente. E vai ficar, obviamente, mais suscetível ao leão que anda de redor, bramando, buscando a quem possa tragar. Vai ficar mais suscetível a esta opressão, sim. E aí a gente fazendo um link aqui com o que o mesmo Paulo escreve em Romanos, capítulo 6, já havia, naqueles dias, certamente, o pensamento, de que nós cremos, pelo menos o que eu creio e tenho ensinado à igreja, é que nós continuamos pecadores, infelizmente, mas o pecado, ele não pode fazer parte normal da nossa vida. Paulo, em Romanos capítulo 6, vai dizer: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Então ele fala anteriormente vem falando sobre a graça de Deus manifesta ao homem, que a graça superabundou, e aí ele vai dizer: então já que a graça, que é o favor imerecido de Deus ao homem, nós continuaremos no pecado para que essa graça aumente mais? E aí ele vai dizer: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Então o pecado não pode ser, em hipótese alguma, algo natural. É um acidente na vida do crente. Nós não estamos isentos de ter tropeços, de ter quedas. O próprio Paulo também vai dizer: aquele que está em pé, olhe que não caia. Mais um texto usado como argumento a isso
para uma defesa de uma linha teológica que não concordo, e o texto está simplesmente falando dessa questão da nossa velha natureza que pode vir à tona e nos derrubar, pode nos fazer cair, pode nos fazer viver na prática contumaz do pecado, e isso não deve fazer parte do verdadeiro Filho de Deus. Consegui responder? Então tá bom. Então a disciplina tem como objetivo expor o pecado, tem também como objetivo advertir, seja entregue a Satanás, diz o texto, né? Então, trata-se, né, esse texto está tratando do último recurso. O último passo foi dado, que foi levar a igreja, não houve arrependimento. O que precisa ser feito, e nesse contexto aqui de Paulo, a coisa estava pública, era uma coisa visível, as pessoas estavam vendo. Como que a igreja vai continuar concordando com isso? Paulo vai dizer, desliga esse sujeito aí, entrega ele a Satanás, para a destruição do corpo, para que a alma, né, o espírito seja salvo no dia do Senhor. Pois não, irmã Marlene? Sim.
Uhum. Quando a Bíblia fala, e nós tratamos disso aqui, né, quando falamos sobre a liderança eclesiástica, né, sobre a figura do pastor, por exemplo, e a Bíblia vai dizer, né, obedecei a vossos pastores. Obedecer a vossos pastores, obviamente, aquilo que não contradiz as Escrituras. Porque Paulo vai também dizer a respeito do tratamento disciplinar da figura do pastor também. Da figura do líder espiritual da igreja, ele deve ser também tratado. Então, obedecer não é uma obediência cega. Achando, não, porque o pastor falou, está falado. O que o pastor falou, está falado. Não, é a Bíblia falou, está falado. Se o que o pastor está falando está de acordo com as Escrituras, né, ele mostra ali, ok, vamos seguir, né, vamos ser bereanos. Vamos olhar para as Escrituras, né? Lembro, a igreja de Bereia analisava se aquilo que Paulo e Silas, aquilo que eles estavam pregando, se estava condizente com os escritos que eles tinham em mãos. Opa, está de acordo? Então vamos seguir. Esses homens são homens de Deus. Assim nós devemos proceder também. Questão de costumes, né? Eu não vou adentrar aqui porque costumes são os mais diferentes, né? Mas a forma de tratar disciplina bíblica, biblicamente, é essa que nós estamos propondo aqui, que é o que Jesus propôs. Precisa ir. Poxa, eu estou sabendo que lá, quem que eu vou pegar hoje? Elvis não, ele já sentou até lá atrás, para ficar longe de mim. Já ficou lá atrás, para não ter problema, né? Vou pegar o irmão Salvador, ele está tão quietinho hoje ali, já me achou aqui, já me achou aqui. Então eu sei que o irmão Salvador está num determinado pecado, eu devo ir a ele. É o que as Escrituras dizem, Mateus 18, Jesus ensinando, se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só e repreende-o. Então a pessoa precisa ter consciência de que está em pecado,
né? Agora, essa questão do que é pecado ou deixa de ser, como foi colocado aí, a questão de eu trabalhar num local que, por exemplo, vende bebida alcoólica, até que ponto eu vou considerar isso como um pecado? Né? Onde está isso nas Escrituras? Como que eu vou ter respaldo bíblico? Essa que é a questão. Como que eu vou ter respaldo bíblico para isso? Assim como outras profissões. Óbvio, né? Aí, então já que é qualquer profissão, né, então eu vou me prostituir. Não, a Bíblia condena a prostituição. Pronto, acabou. Esse é um caso que tem como a gente pegar a Bíblia e dizer, não, isso é pecado. Você não pode continuar se prostituindo. Se você tinha uma vida de prostituição antes de conhecer a Cristo, agora que você conheceu a Cristo, você é uma nova criatura. Novos pensamentos, novas palavras, novas atitudes, uma nova vida. Uma vida completamente diferente, e a Bíblia condena enfaticamente a prostituição. É pecado. Então é questão de bom senso que Deus também nos deu. Deus nos dá bom senso, né? Equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio na tomada de decisões, o que muitas vezes não é tão simples quanto possa parecer, mas deve-se usar como referência as Escrituras. Eu vou à pessoa, né? Como que eu vou disciplinar alguém sem ensinar este alguém a respeito de disciplina? Como que eu vou corrigir alguém se eu não estou demonstrando o que precisa ser corrigido? Então as Escrituras nos mostram esses passos exatamente isso. Então, a disciplina tem como objetivo também advertir. A pessoa precisa, então, estar ciente daquela prática errada que está praticando ali diante de Deus. Então, o objetivo aí de advertir, né? A gente falou já sobre expor o pecado, mas também o advertir a pessoa, né? Então a igreja, ela não vai decretar a retribuição de Deus pela disciplina. A igreja não torna ninguém cristão. Quem faz isso é o Espírito Santo. No momento em que eu recebo a Cristo, entrego a minha vida a Cristo, diz as Escrituras, Efésios 1:13, eu sou selado pelo Espírito Santo. É este selo que me identifica como filho de Deus. Não é eu fazer parte do rol de membros da igreja, de eu estar sentado num banco de igreja, isso não faz de ninguém um cristão. Pode ter, e aí a palavra de Deus vai nos dizer sobre o joio e o trigo. E neste contexto de comunidade, né, e eu não tenho como dizer aqui quem é e quem não é, a igreja não tem essa autoridade, somente o Espírito Santo é que traz essa convicção a cada um. Paulo fala isso aos Romanos, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então eu boto a mão no fogo pela minha salvação. Eu sei que eu sou salvo. Eu não posso dizer que a irmã Rose é salva, mas a Bíblia pelo menos nos dá uma linha de direção. Pelos frutos você conhece. Ok? Então não é que eu vou afirmar, mas se os frutos mostram, aí entra na questão do último recurso da disciplina. Se os frutos que estão sendo demonstrados não condizem com aquilo que a Bíblia me diz, alguma coisa errada tem, então precisa ser tratado. A gente não pode tratar como um cristão pela forma de vida que a pessoa está vivendo, mas não tem como a gente dizer, essa pessoa vai para o inferno, ou condenar a pessoa ao inferno. Nós só estamos dizendo que a prática, a atitude de vida dessa pessoa não está condizente com as Escrituras. Então nós, como Igreja de Jesus, seguidores de Jesus, que cremos que as Escrituras têm o padrão de conduta para nós precisamos então deixar que essa pessoa seja tratada, né? E para ser tratada precisa haver a exclusão, eliminação, entregar a Satanás, considerar como gentil e publicano, seja o nome que queira dar, mas precisa ser retirado, ok? Então a igreja não torna ninguém cristão, isso é o Espírito Santo quem faz. A disciplina, como novamente frisamos aqui, é a declaração de uma igreja de que, em virtude de não arrependimento pelo pecado, essa pessoa não pode mais confirmar, ou a igreja, melhor dizendo, não pode mais confirmar que este indivíduo é um cristão. Os frutos estão demonstrando algo contrário. Pode haver a reversão disso? Sempre.
arrependimento. E, irmãos, muitas vezes nesse processo de disciplina, a gente vai ter que quebrar o processo por descobrir que a pessoa não é um salvo. E aí, como que a igreja vai tratar um não salvo? Não tem que tratar. Aí, a partir desse momento, você conversando com a pessoa descobre que não é um salvo, aí é o quê? Evangelho nele. Aí é levá-lo à conversão em Cristo Jesus, mostrar o plano de salvação para essa pessoa. Não tem como a igreja excluir, né, alguém que não é um crente em Jesus, né? Então veja as complicações que podem acontecer no meio de todo este processo e como a importância de seguir o padrão deixado por Jesus, de ir à pessoa, de levar testemunhas, de dizer à igreja, para somente, em última instância, se for o caso, haver a exclusão, o desligamento dessa pessoa. Então, este é um outro objetivo aí da disciplina que é advertir. E essa advertência, novamente, é cheia de amor, é cheia de compaixão, é no sentido de restaurar, de resgatar a pessoa, não de acusar a pessoa, porque você, lembre-se, quando você acusa alguém, lembre-se que você também é pecador. O que me diferencia de você é o tipo de pecado com o qual eu tenho que lidar. O que me diferencia de você é o tipo de pecado com o qual eu luto. Mas todos nós somos pecadores. E precisamos então, aí tem até o hino que fala, né, olhar com simpatia os erros do irmão. Não é que você vai passar a mão, não é isso que o hino está dizendo. Né, eu vou passar a mão no pecado. Não, coitadinho, ele pecou, né, mas estava acontecendo isso. Não, olhar com simpatia é você lembrar que você também é pecador. Então ir com compaixão para confrontar essa pessoa. O pecado precisa ser confrontado, mas no espírito de compaixão, né? Então, porque a disciplina ela tem o objetivo, o bem dos outros cristãos, né? A gente vê o perigo, porque a pessoa vai ver o perigo que o pecado tem na sua vida. Então, serve de um alerta, um objetivo de advertência na vida do Filho de Deus, ok? Então, vai significar, né, essa advertência, vai significar que, havendo um pecado sem arrependimento, ele tem que ser trazido a público para que outros também sejam advertidos, né, ao verem as consequências graves do pecado. Então serve de alerta, a disciplina bíblica serve de alerta para outros. Espera aí, o pecado tem consequências sim. Aquela ilustração que eu usei aqui do filho, né, do pai em relação ao filho. Se ele deixa sem disciplina, o filho vai achar, tudo bem, eu viver dessa forma. Meu pai não fala nada, minha mãe não fala nada, não tem disciplina, não tem perda de privilégios, não acontece nada comigo, então eu posso continuar por essa vida aqui, esse caminho aqui, nada vai acontecer. À medida que há disciplina, né, se há mais filhos, o outro filho já fica, anteninha ligada, a Letícia fez aquilo lá, eu não vou fazer não, ela foi disciplinada, ela teve isso, aconteceu isso, aquilo outro, eu quero isso não. E nesse contexto de família que é a igreja, nesse contexto de igreja, também vai servir para a advertência de outros, que o pecado, ele é punido sim, que o pecado ele é e deve ser tratado, e ele é sério, e traz consequências desastrosas na vida de qualquer pessoa. Ainda no versículo 5, que eu já falei, então a disciplina tem como objetivo restaurar, que diz, seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo. Então tem um aspecto aí restaurador na disciplina bíblica, né? Então a disciplina bíblica ela tem como objetivo restaurar a pessoa, né? Trazer a pessoa de novo a convivência, né? no grupo da igreja. Então trata-se do último recurso para trazer um indivíduo ao arrependimento, né? O entregar a Satanás, né? É o último recurso. Se a pessoa, de fato, é um filho de Deus,
quando Deus trata, essa pessoa vai ver o estado em que se encontra e vai cair em si. Eu gosto muito de relacionar com isso a parábola do filho pródigo. Diz que o filho saiu, mas a Bíblia não relata quanto tempo esse filho ficou longe para cair em si. Simplesmente diz que ele caiu em si. Não diz que se foi no dia que ele saiu de casa, foi lá e já naquele mesmo dia gastou tudo e aí ficou lá nos porcos. Não diz. Não diz se foi um dia, não diz se foi uma semana, se foi um mês, se foram anos. Mas mostra a realidade de um pai sempre disposto a receber o filho. O filho não deixou de ser filho pelo fato de ter cometido aquele pecado, né, de querer a sua herança antes do pai falecer. Miserável. Ele queria isso, esse era o desejo dele, e o pai, ok. Você tem essa liberdade. Só que teve as consequências, porque pecado tem consequência. Não existe, não tem possibilidade de um pecado ficar sem consequência. Talvez você esteja há anos e você pecou um determinado pecado e você não sofreu a consequência naquele determinado momento. Mas chega um momento em sua vida que você às vezes constata, isso é resultado daquilo que eu plantei lá atrás. Ou você passou por um processo e hoje você tem que reconhecer, poxa vida, aquele processo que eu passei foi por causa de pecado e a consequência que eu sofri foi essa. E precisa haver esse reconhecimento. E o objetivo da disciplina, né, é restaurar. Lembra, disciplina, estamos falando do processo todo, do processo maior, ok? Então eu vou confrontar o irmão Salvador individualmente, no sentido de quê? De restaurá-lo, não de empurrá-lo para mais longe, você é isso, você é aquilo, porque... não, é no sentido de compaixão, de restaurar esse irmão. Não houve o arrependimento, 2 ou 3 testemunhas, vamos lá com o mesmo sentimento, queremos restaurar. Não houve, é dito à igreja, para que a igreja se conscientize que precisa ir lá abraçar este irmão, para conscientizá-lo de que ele está no erro e que nós queremos restaurá-lo, que nós queremos vê-lo curado. Não houve arrependimento, está demonstrando que não faz parte dessa comunidade, e aí sim é o último recurso para trazer esse indivíduo ao arrependimento, ok? Então deve-se lembrar que antes da exclusão, essas pessoas são persistentemente buscadas e só se tornam objeto da disciplina, aqui no sentido de exclusão, né, do último recurso da disciplina, quando se revelam obstinadas em sua decisão de não dar ouvidos às palavras de exortação, sabedoria que lhes são dirigidas por uma pessoa direta, por 2 ou 3 testemunhas, pela igreja, não ouviu, está demonstrando que estão obstinadas na sua decisão de não dar ouvidos a essas palavras de exortação, de sabedoria, de restauração que lhes são dadas. Então a disciplina tem como objetivo essa restauração. E lembrando, reforçando isso, que antes da exclusão, e aqui eu estou falando a atitude desse pastor, antes de alguém ser excluído, a pessoa é procurada. Tá? Ninguém, quando é chegado aqui diante da igreja, que a gente não passou por todos os processos. Ok? É assim que deve ser tratado. Pois não, irmão Salvador? Então ele dizia que tinha sido homossexual há muitos anos.
diácono, e a gente estava assim, trabalhando no negócio da igreja, lá assim, moçada da igreja, tinha vários homens assim, e alguns diáconos também. Aí tinha um diácono que falou assim para ele: Vicente, irmão Vicente, você tem o costume, você fala que foi liberta por Deus do teu vício, mas qualquer coisa assim que a gente te reclama, você fala: você me perdoa que eu fui homossexual, eu fui homossexual, fui não sei o quê. Falou: você foi, mas você não é mais, você para com isso. Você anda direito, você se veste direito, você foi, mas você não é mais. Então, qualquer coisa, me perdoa, escondendo naquilo, né? Assim, perdoa meu jeito, que eu fui assim muitos anos. Falou assim: pode ter sido muitos anos, mas você não é mais. Então, você pode se comportar direito daqui em diante. Sim, o arrependimento, né, traz esse sentido aí de mudança completa de vida, né? Não que um indivíduo vai, vamos dizer, ser liberto, né? O processo dessa libertação pode ser variado de pessoa para pessoa, né? Às vezes a pessoa vem com vícios, né? Recebe a Cristo como Salvador, e tem casos, né, que a pessoa recebe a Cristo, está lá com o maço de cigarro no bolso, imediatamente vai lá, acabou. Há outros casos que a pessoa vai ficar ainda anos lutando contra esse vício. A questão é se luta. Se há uma luta contra o pecado, há uma demonstração de verdadeira regeneração. Quando não há essa luta, é um forte indício que não houve regeneração, que a pessoa não é um convertido genuinamente, porque um salvo em Cristo, diz as Escrituras, não vive na prática do pecado. É isso, tá bom?